Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na última aula a gente ficou de resolver alguns exercícios, os exercícios da página 97, 1 até o 18, que fala sobre essa primeira parte que a gente está estudando, que é membrana plasmática, citoplasma, citoesqueleto, citossol, né? Que é dividido, citoplasma, que é dividido em citossol e morfoplasma, citoesqueleto e as organelas membranosas, tá? Então é disso que a gente vai falar agora. Então aqui eu fiz uma lousa, né, para falar da questão número 1, que é sobre membrana plasmática. Vamos lá, vou ler para vocês. As duas principais substâncias orgânicas constituintes das biomembranas são... Então as duas principais biomembranas são as membranas plasmáticas. As membranas plasmáticas, elas estão presentes em todas as células, todos os tipos celulares que a gente viu até agora. Quais tipos celulares que nós vimos até agora? As células procariontes, que são aquelas que não têm o núcleo individualizado. Nina, fica quietinha aí, por favor. Tá vendo? Ela é uma cachorra obediente, ó. Ela obedece. Também passeou hoje. Então, todos os tipos celulares, sejam eles procariontes, ou seja, sem o núcleo individualizado, eucariontes, animais, vegetais, células de fungo, todas as células apresentam membrana plasmática. Algumas delas apresentam organelas membranosas, que também apresentam, né, a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela está presente em todos os tipos celulares. Aqui eu coloquei um exemplo de uma membrana plasmática de uma célula animal. Como assim? Não é tudo igual, professor? Não tem os dois mesmos constituintes, que são os fosfolipídios e as proteínas? Sim. E esses são os principais constituintes. Proteínas e fosfolipídios. Tá bom? Então, já respondemos a primeira pergunta, né? Que é a alternativa B, que diz lipídios e proteínas. Mas vamos dar uma olhada mais detalhada nisso aí. Então, o principal constituinte da membrana plasmática é o fosfolipídio. Ele é essa molécula aqui, ó. Essa molécula ela é formada de duas regiões. Uma região onde está presente um grupo fosfato, então é um sal. O sal, por natureza, ele tem carga elétrica. Então ele é o que a gente chama de polar. Substâncias polares com carga têm afinidade pela água, diluem-se em água. Então essa partezinha aqui do fosfolipídio, ela é hidrofílica, tem afinidade pela água. Eu fiz ela meio cabeçuda aqui, então deu uma exagerada no fosfato aqui. Esse desenho aqui está mais interessante. E aí eu tenho uma outra porção que é constituída principalmente de ácidos graxos. Ácidos graxos são lipídios. Tudo isso aqui é um lipídio, é um fosfolipídio, mas com uma região com uma característica mais polar. E essa região aqui de baixo, que é formada pelos ácidos graxos, tem uma característica mais neutra, ou seja, apolar. Ela não tem carga elétrica, essa molécula. Então ela é apolar. Ela tem fobia de água, hidrofóbica, medo de água. Então ela se afasta de água. Ela dilui-se bem em lipídio. O outro constituinte da membrana principal são as proteínas. Nesse caso aqui eu desenhei uma proteína integral ou proteína transmembrana, né? Um exemplo de uma proteína transmembrana é a aquaporina, que vai conduzir moléculas de água para o interior ou para o exterior da célula durante a osmose, né, que a gente já viu.
Ok? Então, esses são os dois principais constituintes. Qual que é o modelo atual mais aceito de membrana plasmática? Hoje, o modelo mais aceito de membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido. Por que mosaico? Mosaico porque ela é constituída de várias subunidades, olha só. Um monte de fosfolipídio, proteínas imersas, ou na superfície, né? Dependendo da proteína, a gente já consultou lá no nosso livro. E elas se deslocam, elas apresentam fluidez, por isso fluido. Então, tudo isso se desloca de acordo com a fisiologia, com a necessidade da célula. Entretanto, nas células animais, nós encontramos, além do fosfolipídio e da proteína, nós encontramos também o colesterol. Um outro tipo de lipídio bem pequeno, menor que o fosfolipídio, que fica em algumas regiões e ela serve para deixar ela também está presente nas células eucariontes, principalmente. E elas têm a função de tornar algumas regiões da membrana menos fluida. Porque tem regiões em que está ocorrendo alguma interação com o meio externo ou está tendo a passagem de alguma substância para o interior da célula que precisa de uma estabilidade maior. Aí o colesterol vai contribuir com isso. E nós temos também, nesse caso aqui, como é uma célula animal, a presença desses glicídios aqui, ó, em verdinho, que é o que a gente chama de glicocálice. O glicocálice, então, ele está presente nas células animais. E ele tem algumas funções, como reconhecimento e interação com outras células, né? Então, ele tem-se também discutido o papel dele de segurar nutrientes, quando é no epitélio intestinal, por exemplo. Ok? Voltando um pouco aí para as proteínas, elas podem apresentar a função de canais, como eu falei, a aquaporina, ou sítios de ligação com outras células, com hormônios. Beleza?